E aí pessoal, como vai você? Eu sou o pastor Valmir, pastor e professor no ITEL, Instituto da Teologia. Estou aqui hoje para um Ir na Bíblia, para falar sobre o versículo mais conhecido ou mais citado da história do cristianismo. Que versículo é esse? Você pode ter pensado, João 3,16. Sim, João 3,16. É o versículo mais citado, é o versículo mais mencionado, é o versículo mais lido, é o versículo mais decorado, é o primeiro versículo. Na gincana bíblica da tua igreja, eu tenho certeza que você decorou o primeiro, foi João 3,16. Foi o versículo que mais participantes da gincana bíblica da tua igreja tinham na ponta da língua para responder. Mas de verdade, de fato, este versículo, já ouvimos muitos grandes homens de Deus dizendo, talvez a Bíblia possa ser resumida num único versículo. E talvez esse versículo seja João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? Como Deus nos amou? Por que Ele nos amou? Quando foi que Ele lançou esse amor sobre nós? E qual o propósito desse amor? São as perguntas que podemos fazer para o texto e buscarmos na Bíblia toda, em toda a Bíblia, essa resposta. Por que Ele nos amou? E no português, o versículo começa com um porquê de resposta, já dizendo, somos quem somos e estamos onde estamos, fazemos o que fazemos porque Ele nos amou, porque Ele, Deus, nos amou. Já é uma resposta. Quando você parou para pensar e perguntar, qual é o propósito da minha vida? Porque Deus me amou. Por que eu estou aqui? Porque Deus me amou. Para onde eu vou? Talvez você não saiba para onde você vá, mas Ele te amou para que você vá. Deus te amou em primeiro lugar. Como diz o mesmo Evangelho de João, Deus te amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. O Pai nos amou primeiro. O Espírito Santo de Deus nos amou primeiro. Nós fomos amados, com certeza, fomos muito amados. E que forma fomos amados? De que maneira fomos amados? Fomos amados de tal maneira. Que maneira é essa? Maneira extravagante. Que maneira é essa? Maneira poderosa. Que maneira é essa? Uma maneira sem limites. Um amor sem limites. O Senhor nos amou de maneira ilimitada. E esse amor, como diz Romanos 8, nada nos separará do amor de Deus que está em seu Filho Jesus Cristo. Nada, nada. Romanos 8 diz que nada nos separará deste amor. Nem a fome, nem a nudez, nem a espada. Porque nada, nem potestades, nem demônios, nem espíritos do Hades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos amou de tal maneira. Ele nos amou de uma tal forma que não existe nada neste mundo que possa quebrar esta aliança de amor. Nada. E o resultado deste amor, como diz a própria carta de Romanos, que Ele não poupou o seu próprio Filho. O Pai, Yahvé, não poupou Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos amou de tal forma, porque Ele nos amou de tal maneira. Hoje, eu estava vindo para a igreja e, por coincidência, peguei um Uber, carona colaborativa, paga, né? Que eu paguei. Mas o rapaz era um rapaz muito bom. E nós conversando, e eu
não podia perder a oportunidade de falar do amor de Deus. E ele me fez a pergunta, né, de que maneira Deus nos ama. Eu disse para ele, simplesmente, nesse dia de hoje, que o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão imenso, o amor de Deus é tão poderoso, o amor de Deus é incalculável, tão ilimitado, que ele só deseja o bem para nós. Por isso que quando Romanos diz que ele não poupou o seu próprio filho para demonstrar, para nos mostrar o quanto ele nos ama e o quanto ele nos amou e o quanto ele nos amará, ele não poupou o seu próprio filho. E, detalhe, aquele que nele crê não perecerá. Quem crer em seu Filho Jesus Cristo não perecerá, não se perderá, não será lançado fora. Porque todo aquele que o Pai deu ao Filho, o Filho então o amará. Aí você pergunta, pastor Valmir, mas Deus amou a humanidade toda? Deus amou todas as pessoas? Ele amou o mundo. Ele amou o mundo. Mas o mundo, infelizmente, deu as costas para ele. O mundo não o amou como ele merecia ser amado. O mundo não o desejou como ele merecia ser desejado. O mundo não o quis como ele merecia ser quisto. O mundo não o glorificou como ele merecia ser glorificado. O mundo não o exaltou como ele merecia ser exaltado. Mas ainda assim, ele não limitou o seu amor. Ainda assim, ele não limitou o seu amor. Talvez ainda tenha uma pergunta que não foi respondida. Quando foi que ele nos amou? Segundo Efésios capítulo 1, ele nos amou na eternidade. Antes de lançar os alicerces do universo, ele nos amou na eternidade. Antes de ter criado qualquer coisa, ele já havia nos amado, porque ele é bom. E o seu desejo os seus desejos por nós são desejos de paz. Como ele diz através do profeta Jeremias, como ele diz através do profeta Jeremias, os pensamentos que eu tenho acerca de vós são pensamentos de paz. 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 O shalom de Deus. Porque nada, em absoluto, nos separará deste amor. Para que tenhamos vida, vida com abundância, e passaremos então a eternidade com o seu Filho, o glorificando e o exaltando. Porque como está escrito em Filipenses 2, a ele foi dado, a Jesus Cristo, todo o poder que está nos céus e na terra e debaixo da terra, porque ele nos amou primeiro. É o motivo de todas as coisas. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. E ele nos amou com um amor inigualável, um amor insuperável, um amor inesgotável. Se você ainda não tinha ouvido falar de Jesus, que hoje você possa entregar a sua vida a Ele. E se você provavelmente estava com a sua fé fria, que hoje Ele te aqueça neste amor. Mas se você estava na pegada do amor de Deus, que Ele te encha mais e mais desse amor, porque não há nada melhor do que ser amado por Ele. Não há nada melhor do que ser amado pelo Pai. O Criador de todas as coisas te criou, porque Ele te ama, te amou e te amará. É isso aí, pessoal. Que Deus te abençoe. Este foi mais um I na Bíblia. E que Deus possa produzir em você o amor de Deus. E você possa compartilhar com o seu próximo. E que mais e mais pessoas sejam impactadas por este amor. Mais e mais pessoas sejam tomadas por este amor. Em o nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Até breve.